Boa tarde, tudo bom? Estou aqui meia deitada, mas é assim mesmo. Vai ouvindo e o tempo vai então passando. Você sai e entra novamente que dá certo. Boa tarde a todos e todas. Estamos começando Tenta mais uma vez, uma nós estamos live. começando agora, Flavinha. Estamos começando agora. Nós estamos começando mais uma live da Bancada do Livro. E hoje o assunto é Fundeb. Vai ser votado amanhã e nós queremos que tenhamos uma votação vitoriosa. E por isso nós estamos começando hoje essa discussão que vai se estender até amanhã, e o importante que nós temos, que é a comunicação que nós temos que fazer com os deputados federais de cada região, para que eles façam a votação a favor do relatório da professora Dorinha. Então, começando hoje, nós estamos recebendo vários convidados aqui, e eu passo agora para você, Raul. Vamos lá. Bom, boa tarde a todos e todas, né? Um prazer recebê-los mais uma vez. E nós vamos já dar início, né? Enquanto a gente está aguardando o Aurívio entrar, que é o nosso presidente do Conselho Estadual do Fundeb de Minas Gerais, para ele fazer alguns esclarecimentos, para que a gente tenha uma noção melhor do que é o Fundeb, né? Lembrando, né, Helene, que nós estamos transmitindo pela plataforma Zoom, mas também por várias páginas de internet, né? Nós agradecemos a participação de todas. Está aqui também entre nós já a nossa presidenta, né, do Sindiúti, a companheira Denise Romano. E de antemão, Jair, a gente começa já com você, né? Nós temos aqui, né, a Central Única dos Trabalhadores e também a CTB. Então, começar com você. O Jairo é presidente estadual da CUT Minas Gerais, então nós convidamos ele para fazer uma saudação. Jairo, seja bem-vindo e fique à vontade. Raul, muito obrigado mais uma vez aqui na Bancada do Livro, né? E mais uma vez para discutir um ataque à educação, né? É incrível como que eles vêm ferozmente para cima da educação, né? Aqui em Minas nós estamos sofrendo a questão da Previdência, estamos ainda discutindo a questão da Previdência aqui em Minas, e achamos que a questão do Fundeb não teria tantos problemas como colocados pelo governo federal, né? Estava agora acompanhando a TV Câmara, está ainda na fase de debates, né? A previsão de votação amanhã, mas parece que o governo reuniu com as lideranças, estão reunindo com as lideranças agora à tarde, da Câmara Federal, propondo um adiamento dessa votação, né? Então é um risco muito grande para a gente, porque ele já se aproximou do Centrão, né, a nível federal, e a gente corre o risco aí de eles fazerem algum tipo de acordo que não nos atenda. Pelo que eu vi, tem muita crítica, inclusive de pessoas que estavam com ele, do Partido Novo, do próprio Rodrigo Maia, a proposta do governo, né? Entendendo que a proposta da deputada é a melhor proposta e deveria ser votada logo. Tomara que eles tenham um juízo essa questão do Fundeb logo, né, Raul, para a gente poder ter um pouco mais de tranquilidade, né, nesse momento, e o Fundeb vir de fato para a educação, né? Aqui em Minas a gente tem problema de desvios, né, que vai poder ser falado aí pela Denise, né, por outras pessoas que estão aqui da educação que participam dessa reunião de hoje. Já tem um problema nesse sentido, né, do governo desviar valores do Fundeb, né, inclusive com atraso salarial aqui em Minas Gerais dos profissionais de educação, e o Fundeb tem uma grande importância. Tomara que a gente consiga vencer mais essa batalha a nível de Câmara Federal, né? A CUT Minas divulgou uma página onde as pessoas podem entrar para pressionar o governo, os deputados federais, que na época da eleição todo mundo é a favor da educação, né, Raul? Né? Todo mundo fala bem da educação, fala bem da saúde. Na época da eleição, todos eles defendem, né? Mas agora vem com a proposta dessa do governo, está mexendo no Fundeb, tirando dinheiro do Fundeb, um dinheiro expressivo, né? E ainda querendo deixar no ano que vem sem nenhum tipo de investimento, né? No ano 2021, pular para 2022, que coincidentemente é um ano eleitoral, e o governo tentando desviar dinheiro para programas sociais, segundo ele, né? Para poder ver se melhora a cara do governo em 2022 e eles consigam ganhar a eleição, né? Então tem toda essa questão política colocada.
que a gente tem que dialogar com as pessoas, mostrar isso para as pessoas, né, que o que o governo coloca agora espertamente para poder, em 2022, ele ter recurso, né, e muito recurso para poder investir, se tiver que vai investir, né, em questões sociais, para poder ver se ganha eleição, porque o governo está derretendo, né, o governo Bolsonaro, na verdade, está derretendo. Então, é muito esse apoio da CUT Minas, viu, Raul? Total apoio à educação, total apoio a que seja votada essa questão do Fundeb, que seja votada de forma permanente, para que a gente não tenha que ficar vivendo isso em vários governos, seja uma política de Estado e não uma política de governo. Então, que vote permanentemente, com a proposta colocada de ampliar, inclusive, a verba destinada para o Fundeb a nível federal, entendendo que a educação é muito importante, é libertadora, e a gente precisa desse recurso na educação. Então, um abraço a todos aí, muito obrigado pelo convite, Raul, Elaine, muito feliz de estar aqui com vocês, e vou participar aqui para poder aprender também sobre o Fundeb, sobre todas essas questões. Um abraço aí, Raul. Obrigado, Jair. De tanto você participar, inclusive, parece que a Denise estava até providenciando um diploma para você, ser professor também. Com muita honra. Se tiver um diploma simbólico, né, que eu já fui chamado de professor na época da greve de 2011, né, o pessoal lembra da história aí. Você está sempre com a gente. Quis me punir na época, porque eu estava participando da greve da educação, veio me questionar se eu era professor, né, para mim estar participando da greve, ele não entendeu que ali a classe trabalhadora estava toda junta, né, Raul? Isso. Mas eu ficaria muito feliz, sim, de um diploma simbólico de professor. Ok. Um abraço. Obrigado. Obrigado. O companheiro João Carlos, é também como a gente, né? Faz parte da direção estadual do Sindiúti, parece que ele é o coordenador lá da subsede de Ibirité, e ele está aqui representando a CTB, Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil. Por favor, João, faça uso da palavra. E só peço quem não estiver falando, né, pessoal, por favor, feche o microfone. João, não estamos te ouvindo, João. Probleminha de som. Está aberto o seu microfone, só que não está saindo o som. Raul, tem diretor estadual tentando entrar e não está conseguindo. A Flávia acabou de me avisar aqui agora. Por que será? Eu não sei, porque ela me ligou, mas aí começou a entrar na página e eu não pude dar atenção para ela, né? Mas verifica aí, Raul. Vamos. Eu pedi para ela sair e voltar, certo? Porque todo mundo está ouvindo. João, tenta agora, vamos ver. A mesma coisa. Porque não é outro, Raul. Outra pessoa. Então tá. João, enquanto você se prepara, está entre nós aqui o professor Edilson, que é vereador do PCdoB da cidade de Uberlândia. Ele é professor da Universidade Federal de Uberlândia e também está acompanhando aí a questão do Fundeb, porque nós votaremos lá, mas o dinheiro virá também, não só para a rede, não só para o Estado, mas como também para o município. Professor Edilson, seja bem-vindo e, por favor, o que você pode nos colocar sobre o Fundeb? Bom, boa tarde, Raul, companheiras. Obrigado pelo convite para dar uma breve saudação. Eu quero contextualizar um pouco essa luta pelo Fundeb num conjunto mais amplo de ofensivas contra a educação pública de qualidade em todos os níveis. E eu poderia, Raul, voltar até o processo que culminou na aprovação da LDB, porque as entidades ligadas à educação discutiam há 2 décadas o que seria um projeto popular de LDB. E nós tivemos ali, entre 96 e 97, um substitutivo do Fernando Henrique Cardoso. Talvez tenha sido o único equívoco do ex-senador e antropólogo Darcy Ribeiro. Ele se prestou a esse papel de apresentar um substitutivo. Depois, quando em 2011 foi aprovado o Plano Nacional de Educação, o PNE, vigente por 10 anos, à época da realização da conferência, 2010, 2011, e aí eram os nossos governos,
houve muitas dificuldades para que o PNE fosse refeito, reelaborado de acordo. Infelizmente, naquela oportunidade, o Ministério da Educação, apesar de uma orientação geral correta, fez concessões à iniciativa privada, no movimento Todos por Educação. E a pedra angular desse processo é exatamente... Alô, eu estou com a palavra, por favor. Pronto, fechei. Ok, obrigado. E a pedra angular desse processo é exatamente o que nós estamos vendo aí ameaçado, que é o Fundeb, né? O Fundeb tem uma importância estratégica para a educação pública, para um projeto nacional de desenvolvimento, de soberania nacional, de elevação cultural das massas, e nós estamos sob sérios riscos. É verdade que existe no horizonte essa tentativa de segurar esses recursos para deles se fazer um uso eleitoreiro, mas eu tenho a impressão que o ataque maior é de outra natureza, é um ataque de caráter estratégico. Desfinanciar a educação pública é um projeto político em curso e que nós precisamos oferecer resistência. Portanto, toda a mobilização, todo o apoio, toda a pressão sobre as bancadas federais para que hoje, no máximo amanhã, haja essa aprovação e nós possamos sair desse quadro preocupante de uma afronta gravíssima à educação pública no país. Essas eram as minhas considerações, cumprimentar vocês aqui pela iniciativa do debate e desejar a todos uma boa atividade. Um abraço. Muito obrigado, Edilson. Eu queria só saber quem que é o convidado 1, né? Não me é estranho o nome do convidado 1? Arquimedes. Oh, professor Arquimedes. E eu sabia que... Estou falando que não me é estranho, né? Mas eu gostaria de Tranquilo. convidar a minha presidenta, viu, professor Arquimedes? Sim. A minha presidenta está aqui entre nós, é a companheira Denise Romano, que ela está no meio de tiro cruzado. De um lado tem o Fundeb e do outro lado a proposta do Zema da reforma da Previdência e a reforma do funcionalismo, né? Então, imagine só a situação que a Denise está. Tá? Além disso, ela comanda simplesmente o maior sindicato do estado de Minas Gerais, o terceiro do Brasil, certo? Muitas pessoas, viu, Denise, não queriam estar na sua pele. Seja bem-vinda, minha presidente, é um prazer recebê-la aqui. Obrigada, Raul. Uma saudação a todos os companheiros da bancada do livro. Me desculpar, pois segunda-feira passada não pude participar do lançamento. E, de fato, nós estamos no fogo cruzado, mas não estou sozinha, Raul. Estamos todos juntos neste barco. É importante atualizar vocês aí das últimas notícias. Houve uma tentativa de inversão de pauta lá para que o Fundeb fosse votado hoje, mas a inversão de pauta não aconteceu. Ele vai iniciar, a discussão inicia hoje para votação amanhã ou quarta-feira, mas é fundamental que nós continuemos na pressão em cima dos deputados federais. Então, faço um chamado especial aos companheiros aí do Triângulo e do Alto Paranaíba. Também estou vendo pessoas da direção que são da região metropolitana de Belo Horizonte, para que a gente continue mobilizado junto com a categoria para fazer a pressão necessária nos deputados federais aqui do estado para que votem pela continuidade, pelo Fundeb permanente, que votem na íntegra pelo relatório que foi costurado na comissão que analisou e que está analisando desde 2015, né? Eu acabei de assistir o pronunciamento da deputada federal Érica Cocai, foi o que eu consegui assistir uma parte, e foram mais de 110 audiências públicas, e agora o governo quer entrar e atrapalhar o jogo, melar o jogo aos 47 do segundo tempo, né? Com o placar já praticamente definido, e o governo agora coloca o seu
Eu ia falar exército, né? Bom, coloca os seus comandados para tentar melar aí a votação do Fundeb para retirar mais direitos ainda dos trabalhadores em educação e das crianças e dos adolescentes, dos filhos dos pobres do nosso país, que são muito maiores agora do que eram há um período atrás, o número de desempregados e de pessoas que precisam da escola pública para todos. Então, o governo está em campo, mas nós também estamos, juntamente com a nossa confederação, que é a CNTE, fazendo toda a disputa. Então, nós do Sindiúti já encaminhamos na sexta-feira uma carta a todos os deputados federais aqui do Estado, solicitando a votação, né, favorável ao parecer, ao relatório da professora Dorinha. E hoje também nós disponibilizamos um modelo de correspondência para que a própria categoria também encaminhe individualmente, e isso está acontecendo em todo o país. Nós aqui ainda temos um outro elemento que o Raul bem disse em relação à reforma da Previdência. O governo partiu hoje para disputar, né, a opinião pública. Quem acompanhou aí a live do governador, mas é uma live que as pessoas fazem perguntas e são solenemente ignoradas sem respostas às perguntas que fazem, que são prestadas informações que não correspondem à realidade dos fatos. E trabalham com a contra-informação para gerar confusão na nossa categoria, né? Só para se ter uma ideia, o governador disse que o IPSENG está 21 anos atrasado porque precisa separar assistência à saúde da Previdência, só que ninguém contou, ou ele fingiu que não ouviu, que isso já aconteceu, né, lá atrás, e essa separação já foi feita, e a nossa defesa do IPSENG continua para que o IPSENG continue sob a gestão, como patrimônio dos trabalhadores aqui da rede estadual e trabalhadores do serviço público aqui de Minas Gerais. Eu combinei com o Raul, eu não posso ficar o tempo todo da reunião, mas eu queria deixar, então, o meu abraço de luta e dizer para quem está assistindo que os nossos pré-candidatos precisam ser eleitos, para que a gente pare, primeiro nas câmaras municipais e depois em todos os legislativos, de votar no representante dos outros, né? Votar no representante do agronegócio, votar no representante do ruralismo, votar no representante da bancada da bancada dos pastores. Pronto. Tem algo... votar, né, nessas propostas. Bancada do boi, da bala e da Bíblia. E que a gente... porque, assim, todos, como o Jairo disse, viram defensores da educação na época da eleição, né? Inclusive, eu acho que é importante que os pré-candidatos se pronunciem publicamente a respeito do Fundeb, cobrem também dos prefeitos, dos pré-candidatos a prefeito, porque o governo, sendo exitoso, tomara que não seja, nós estamos mobilizados para que não aconteça, mas vai ferir de morte a educação, principalmente nos municípios mais pobres, que dependem exclusivamente, ou porque também o prefeito se finge de desavisado, né, mas que utilizam 100% dos recursos do Fundeb para a folha de pagamento da educação, e a proposta de protelamento que o governo do Bolsonaro traz limita, inclusive, a 70% de teto dos recursos
para a remuneração dos profissionais da educação. Então, nós já temos municípios que utilizam 100% dos recursos, porque o mínimo é 60% no caso de professores, né? E o governo quer alterar isso também e quer modificar, utilizar recursos carimbados da educação para fazer um programa social do governo Bolsonaro. Programas sociais são feitos com recursos da assistência social e não com recursos da educação. Então, isso é uma regra, né? Tá na Constituição, inclusive. Então, nós precisamos focar na mobilização. Então, a CNTE acabou de compartilhar, continua, né? Voltou com o site na pressão pela votação do Fundeb. Lá você consegue ver o posicionamento de cada deputado, de cada estado, né? No caso aqui, dos aqui de Minas, para que a gente consiga a aprovação do Fundeb de acordo com o que está no relatório, sem destaques, né, que a gente também precisa ficar de olho nisso, para que ele não seja alterado, mesmo depois que for aprovado no plenário lá da Câmara dos Deputados. Eram essas as considerações, uma saudação muito especial para todos da direção estadual que estão aqui, todos os convidados. Jairo, hoje a gente vai se encontrar mais tarde numa live da CUT Minas para falar sobre a reforma da Previdência. E é isso, deixo o meu abraço, minhas considerações aos companheiros do Triângulo, do Alto Paranaíba. Assim que for possível, estarei presencialmente com vocês aí, como já estive. Triângulo foi o lugar onde eu mais estive, né? Foi a região onde eu mais estive nesse um ano de gestão, 4 meses de isolamento, quase 4 meses de isolamento social no meio de uma pandemia, que também é importante que se discuta, né? Da mesma forma, nós fizemos, o governo de Minas aqui desconhece. Hoje ultrapassou 2.000 mortos o número de vítimas da Covid aqui em Minas, né? Eu não sei como é que está a situação, mas aqui em Belo Horizonte a situação aqui está difícil, está complicada. Toda hora você recebe uma notícia de alguém que você conhece que está contaminado, né? Já tem 4 deputados na Assembleia Legislativa contaminados pela Covid, e o governo quer se aproveitar da pandemia para passar a boiada em relação às questões da reforma da Previdência e da reforma administrativa que está lá. Aí já tem até número, o projeto ainda não tramitou, mas gostam de dizer que a reforma da Previdência não retira direitos, retira sim, porque salário de aposentado é direito, né? Benefício previdenciário é direito, salário do servidor da ativa é direito, e o governo do estado quer retirar o direito, diminuindo o salário e criando obstáculos intransponíveis para quem já está trabalhando conseguir chegar à aposentadoria. Eu não sou muito boa em matemática, não, mas as regras de transição aliadas ao número de pontos e à idade me parecem retas paralelas, que nunca vão convergir, porque a pessoa vai ter a idade, aí vai mudar, vai chegar na idade, a idade vai aumentar, como correr atrás do arco-íris, né? Como correr atrás do arco-íris e do início do arco-íris. Então, essa é a proposta que está colocada, e nós temos uma batalha para enfrentar aí nacionalmente em relação ao Fundeb e aqui em Minas Gerais contra a reforma da Previdência do governador, que quer retirar direitos previdenciários, direito a salário, direito à pensão, direito à assistência social, direito à aposentadoria por invalidez e todas as outras questões relativas à reforma da Previdência. Obrigado. Eu juro que agora eu terminei. Um abraço para todo mundo. A hora que eu tiver que entrar no outro compromisso, se eu sair é porque eu tive que ir para o outro, tá bem? Tá ok. Muito obrigado, Denise. Por enquanto eu vou ficando por aqui. Só lembrando, né, que a Denise passou hoje a relação dos deputados de Minas Gerais. Eu já espalhei essa relação, que é a relação que nós tínhamos, Denise, eram de todos os deputados do Brasil, né? E não dá, aí fica muito aberto. Mas os de Minas Gerais, hoje você me passou, eu já espalhei para todos, certo? João Carlos, já está podendo falar agora, João?
Carlos, o companheiro do... Está desligado, João. Agora está ligado. Ô, João, parece até boicote na tua posição política, mas não é isso daí, João. Sinceramente, não dá. Raul, oi. Vamos passar para outra até ele conseguir ver os problemas técnicos dele. Isso, parece boicote, mas ele é testemunha aqui, não é. Elaine, as perguntas que eles fizerem, depois você vai lendo aí as perguntas que eles fizeram pelas páginas do Facebook, tá? Companheiro Olívio, companheiro Olívio está com fuso horário, porque ele tinha ficado de entrar às 15 horas, porque ele iria iniciar os trabalhos nossos, e ele, infelizmente, só chegou agora, né? Olívio, por favor, né, coloque você como presidente do Conselho Estadual do Fundeb, coloque para a gente o que é o Fundeb e a importância que o Fundeb tem para a sobrevivência da educação. Fique à vontade, seja bem-vindo, Olívio, você é da casa. Boa tarde a todos e a todas, estão me ouvindo? Perfeitamente bem. Perfeitamente bem. Então, pessoal, o Fundeb, acho que todos sabem, mas vamos dar uma recordada rapidamente. Fundeb é o sucessor do Fundef. O Fundef foi criado em 94 porque a Constituição de 88 determinou duas coisas com relação à educação. Primeiro, a educação passa a ser um direito de todos. E se era um direito de todos e um dever do Estado, precisava ter recursos para garantir isso. Então, a Constituição de 88 disse o seguinte: estados e municípios têm que pegar 25% da sua arrecadação, daquilo que ela arrecada, e investir em educação. Isso quem diz é a Constituição Federal de 1988, que não tinha essa previsão legal antes. Isso era para garantir que todos nós temos o direito à educação e o Estado tem o dever de oferecê-lo. Pois bem, isso, em 88 até 94, apesar da Constituição determinar, e depois veio as Constituições do Estado e as leis orgânicas dos municípios também determinarem, cumprindo o que determina a Constituição, a situação no início da década de 90 não era real. Isso. Por quê? Porque os prefeitos, basicamente, muito mais os prefeitos daquela época, utilizavam recursos, os 25% da educação, em qualquer coisa. Ele arrumava a estrada rural e dizia que lá passava uma van que levava professores e aí, por conta disso, era investimento em educação. Ele arrumava um mata-burro nas fazendas e dizia: olha, isso é educação porque o filho do fazendeiro tem que ir para a escola. E assim sucessivamente, tudo era educação. E aí não tinha recursos para garantir o salário de trabalhadores em educação, garantir um plano de carreira para os professores e o pessoal que atua em educação. Então, em 94, diante desse quadro, e diante do quadro terrível de crianças fora da educação, fora da escola, enfim, esse quadro acabou empurrando o governo, na época, Fernando Henrique, com o Congresso Nacional, a constituir o Fundef, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Fundamental, que atingia basicamente os municípios, que pela lei, pela LDB, que tem a responsabilidade de oferecer o ensino fundamental. Pois bem, esse Fundef, ele funcionou por 10 anos e foi muito interessante, porque está lá. Ai, meu Deus. Ó, olha assim, essa coisa aqui tem que ficar encostada na parede. Uhum. Tá. Então, os professores começaram a receber em dia, antes da Fundef, professores ganhavam meio salário mínimo, um quarto salário mínimo, não existia regulamentação alguma. Então, a partir do Fundef, essa questão do ensino fundamental melhorou consideravelmente com relação às escolas, salário de professor, enfim, tudo que relaciona à escola. Só que ele tinha um prazo pré-determinado.
E em 2006 ele empurrou suas atividades. O Fundeb acaba esse ano, por lei, é legal, já estava previsto isso. E aí já no governo Lula, 2006, o Fundef foi substituído por um irmão amadurecido chamado Fundeb, que o princípio é o mesmo, só que abrangeria e abrange o ensino infantil e o ensino médio, EJA, profissionalizante, ou seja, toda a educação básica ficou sob o guarda-chuva do Fundeb. E o que é o Fundeb? O Fundeb é um fundo que pega parte desses recursos já previstos na Constituição, que é dos 25 de educação, ele gira em torno de 17% dos 25%, ele não é a totalidade, e esse recurso chamado Fundeb, é um arcabouço jurídico, uma estrutura jurídica, conjunto de leis, garante que esse recurso, ou essa parte dos recursos constitucionais, sejam destinados exclusivamente a salário e investimento em escola. Só salário e investimento em escola. Os outros 8%, que fazem parte dos 25%, o prefeito e o governador pode ter liberdade de usá-lo em outros investimentos na educação, como comprar livro, comprar ônibus, ou seja, o que ele quiser fazer. Mas no Fundeb, não. O Fundeb é salário e investimentos em educação. E salário de quem, por exemplo, não está na guarida dos 60% do Fundeb. Então, o Fundeb foi uma revolução, a jabuticaba boa brasileira. Foi uma revolução na educação básica no Brasil. Garantiu muita coisa. Garantiu plano de carreira para professores e trabalhadores de educação. Garantiu a lei do piso salarial nacional. Garantiu investimento por aluno. Garantiu que nenhum aluno que queira estudar fique fora da escola. Então, essas foram as garantias que o Fundeb constituiu ao longo desses 14 anos de existência, de 2007 para cá. 13 anos de existência, 14 anos de existência. O que ocorre é que o Fundeb, por lei, encerra esse ano. 31 de dezembro, ele encerra suas atividades. Em vez de se prorrogar ou criar uma lei prorrogando, tem a PEC 15, que ela vem tratar o Fundeb de uma outra forma. Em vez de ele ser uma lei, ele passa a ser parte da Constituição brasileira. E aí nós chegamos ao ponto da votação da PEC, hoje e amanhã. Parece que já tem um acordo lá para você votado amanhã na Câmara, viu, Raul? Hoje não haverá só apresentação. Votação só amanhã mesmo. Então, por isso que eu cheguei atrasado, estava atualizando as informações. Então, parece que a votação é amanhã e não hoje. Hoje só a apresentação do relatório e de emendas. A votação é amanhã. Então, o Fundeb é isso. Ele não é nada de excepcional, mas o resultado dele é tão importante, é tão fundamental, e o recurso é tão grande, porque você pega impostos estaduais e municipais, parte dele, e coloca para a educação, que todo mundo abre o olho, todo mundo quer dinheiro. As escolas privadas querem morder um pedaço do Fundeb, o sistema S quer morder um pedaço do Fundeb, todo mundo quer morder, é muito recurso, mas é um recurso que tem destino próprio, educação, salário, investimento em escola. Se você abre mão se você para disso, com isso, e passa a usar recurso Fundeb para qualquer outra coisa, você volta à situação antes de 94, antes do Fundef, em que o governador e o prefeito usavam o recurso para o que quisesse. Hoje usa, mas ele sabe que ele, no fim do ano, ele não pode chegar com aquela conta falsa de ter dinheiro, que a gente denuncia. Tem dinheiro contabilmente, mas não tem dinheiro fisicamente. Ele sabe que isso não pode. O governador e prefeito sabem que isso não pode ser feito. E aí, a Denise colocou bem claramente, o que a gente assistiu no início do Fundeb é que o recurso pagava o salário e quando chegava o fim do ano fiscal do Fundeb, que é de julho a julho, sobrava dinheiro. Como a lei determinava que só podia pagar salário, aí começou a surgir, vocês se lembram, o 14º, o prêmio produtividade, o nome não importa, o nome foi inventado, mas a ideia era pegar recursos da sobra do Fundeb e que tinha por lei
ser destinado a salário e transformar aquilo de uma forma ou de outra salário. Depois veio os planos de carreira, que dão uma melhorada no salário. Mas hoje, todos os prefeitos, eu arrisco dizer que 100% de prefeitos e governadores utilizam 100% da folha, 100% do Fundeb para pagar a folha de pagamento. Alguns dizem que não é suficiente. Não é verdade. Os números dizem claramente que os recursos do Fundeb são suficientes para pagar a folha hoje da educação em quase todos os municípios. Raramente o município tem complementado ainda o Fundeb. Minas, por exemplo, já teve situação de ter que complementar 3% a 4% para garantir, além do Fundeb, para pagar a folha. Hoje não. Hoje o Fundeb do Estado de Minas Gerais paga a folha da educação e sobra recurso. Em torno de 8% sobra todo mês do Fundeb, que fica lá e o governador diz que aplica em alguma coisa e a gente acompanha se houve ou não a aplicação correta desse recurso. Então o Fundeb é isso. Não é uma coisa extraordinária, mas o resultado dele é extraordinário. Porque, além disso, o Fundeb tem uma coisa muito importante. Aqui tem o pessoal de Uberlândia, né? O que mais está aqui? Patos? Aqui? Não, Uberlândia, Patos, Ituiutaba, Capinópolis... Nós temos até Mato Grosso, hoje está bem didático aqui. Várias cidades do estado todo, Orivaldo. Nós temos o Brasil, que nós colocamos um grupo nacional e tem gente entrando da educação de outros estados também. Então, vou colocar uma situação para vocês. Dá para analisar cidade a cidade, se quiser. Mas vamos pegar um exemplo aqui da nossa região do Triângulo Mineiro. Se a cidade de Uberlândia, que tem a maior arrecadação, evidentemente, da região, a cidade de Uberlândia contribui, através do sequestro dos seus impostos, para a conta Fundeb do Estado, mais do que ele é retornado à própria rede municipal de Uberlândia. Então, Uberlândia acaba contribuindo para outras cidades para garantir a educação em outras cidades. O Estado de Minas, para vocês terem uma ideia, o governo do Estado de Minas, em torno de 2 bi por ano, ele contribui para o Fundeb, porque é parte do ICS, do ICMS, enfim, dos impostos, mas ele não consegue pegar tudo que ele contribuiu para trás. Então, de 2 bi fica no Fundeb, que vai para onde? Para os pequenos municípios, para as pequenas cidades, para as cidades que não conseguiram atingir o padrão mínimo do Brasil. Então, o Estado de Minas contribui para que as cidades menores possam fazer a educação. O Uberlândia, por exemplo, faz essa contribuição. Araguari já fez isso no passado. Aí houve uma política aqui na cidade, no início dos anos 2000, de construção de escolas para aumentar a matrícula na rede municipal, para que os recursos de impostos que vão para o Fundeb retornassem na sua totalidade para a rede municipal. Isso, ou seja, essa lógica de redistribuição de renda da educação que o Fundeb tem, também é algo extraordinário. Porque se não fosse assim, se o Fundeb extingue, Uberlândia seria a única cidade do Triângulo Mineiro, a única, que conseguiria manter a sua rede municipal como é hoje. O que eu digo manter? Quantidade de aluno, quantidade de professor, salário de serviçal, toda a estrutura da educação. A única cidade que conseguiria manter o seu padrão seria Uberlândia. Todas as outras do Triângulo e Alto Paranaíba, todas, sem exceção, de médio porte até as cidades pequenas. Talvez a única que conseguisse fosse Cascalho Rico, porque Cascalho Rico é uma cidade muito pequena, mas tem uma arrecadação muito grande em função dos seus royalties da usina, a usina aqui perto de embarcação. Então, por ser uma cidade pequena, acho que só tem uma escola municipal, 2, e a maior escola da rede estadual. Então, o recurso que o Cascalho Rico tem conseguiria manter a sua rede. As outras, com certeza, Araguari, Uberaba, Ituiutaba, todas que estão aqui, elas teriam que
desqualificar a sua rede municipal. E desqualificar, quando eu digo, diminuir salário do professor, diminuir a quantidade de trabalhador, diminuir vagas oferecidas e diminuir a qualidade em todos os setores da educação. Todos. Então, a única que poderia manter esse padrão seria o Uberlândia. Então, a partir dessas noções, a gente percebe a importância do que se chama Fundeb, a importância da garantia da existência do Fundeb e mais, nós precisamos exigir lá da Câmara de Brasília, Nacional, da Câmara Federal, exigir a ampliação do Fundeb, que o aumento da contrapartida da União, que hoje é de 10%, está previsto para ir para 20%, mas é escalonado. Mas só o fato de você prever o aumento para 20% já é suficiente. O que o atual governo ele não quer dar aumento para 20%. Ele quer garantir os 20%, mas tira 5% para ele fazer política de ação social. Ação social é outro sistema, é SUAS, não é educação. Então, o SUAS, que ele constitua um fundo para o SUAS e faça seu investimento em assistência social, mas não usando recursos da educação. Por isso que eu falei que o recurso é tanto que todo mundo quer pegar uma beiradinha, né? Todo mundo acha que tem direito a um pedaço do Fundeb. E aí, se cada um morder um pouquinho, significa que quem vai perder é a escola pública, é o trabalhador da escola pública, é o estudante da escola pública, é a família que tem estudante da escola pública, ou seja, quem perde é a classe trabalhadora. Então, agora é a hora do vamos ver. Nós temos que lutar, o chifre do boi, e mais do que nunca, lembrar, se você me permite, eu vou só dar a situação do que ele quer que mude, a proposta que ele apresentou no sábado. Aurívio, só uma coisinha, tem algumas perguntas para você, Aurívio. Então você conclua, porque aí depois nós vamos ter a pergunta e você vai voltar, tá? É que a gente tem mais convidados também, tá ok? Então é só saudação. Só para falar um pouquinho, gente, é que nós estamos com o chat aqui ligado e eu queria já colocar algumas observações que estão aqui. A Elizabeth está falando assim que na época da ditadura, né, que não existia Fundeb nem nada, as pessoas recebiam 2 vezes ao ano, né, não tinha garantido esse pagamento de salário. Muito bem lembrado. Nós temos a Elizabeth de Chapada Diamantina que está conosco, Santa Vitória está aqui, Uberlândia, Tiutaba, Belo Horizonte, Capinópolis, a Alecione também está conosco, e os pré-candidatos de todas as cidades que estão na bancada do livro. Caratinga, a Jeane Camargo também está mandando um abraço para você, Aurívio, e tem mais algumas perguntas aqui, tá? Mas aí depois, viu, Aurívio? Então você conclua, Aurívio, depois a gente retoma para você, pode ser? Pode. Eu só ia colocar o que o governo levou. A proposta é 2015, nós estamos em 2020. Ficou 5 anos para ele apresentar no sábado, véspera da votação, a seguinte proposta. Preste atenção, hoje, a utilização do Fundeb é no mínimo 60 para o salário. A mudança é passar para 70 no teto. Então, veja, só em Minas Gerais, só no estado de Minas Gerais já era um problema. Se ele usa 93% do Fundeb para salário, se o teto for 70%, como é que ele vai pagar o restante? Ou seja, 23% da folha, como é que ele vai pagar? Sem Fundeb. Eles querem incluir a aposentadoria. A aposentadoria é um sistema. A aposentadoria, a fundo, INSS, ou seja, não tem nada a ver com o Fundeb. Ele quer retirar 5% dos 10% que vão ser oferecidos para atingir 20%, para ele fazer política de assistência social. E com detalhe, a PEC 95, ela previu o contingenciamento, ou seja, de todo investimento em educação, saúde e assistência social, exceto a contrapartida da União para o Fundeb. É a única exceção da PEC 95. Então, usar recursos do Fundeb é burlar
aquilo que eles próprios propuseram. Ou seja, o próprio golpe propôs a PEC 95 e agora os golpistas querem burlar o que eles mesmos fizeram de maldade com o povo brasileiro e tirando recursos. Eu fico à disposição, vamos trocando ideia. Então tá, obrigado. Só avisar para o Leandro de Caratinga que primeiro nós vamos dar uma passada nos vários convidados e depois a gente vai abrir, tá ok? João Carlos, vamos tentar agora? Você consegue falar? Conseguiu, parabéns. Então agora eu consigo falar. Então, gente, primeiro, Raul, eu sou da direção da subsede de Ibirité, mas não sou coordenador. Lá tem a coordenadora Mônica, tá? Sou da direção estadual também, como se diz, companheiros seus aí da direção estadual, vários que estão aqui. E estou representando a CTB, que está, uma central que está nessa luta aí com as demais faculdades, as demais centrais, para aprovar o Fundeb da relatoria da Rosinha. E o governo, como a Denise disse, aos 47 minutos do segundo tempo, quer fazer um gol de mão impedido. Dorinha. Dorinha, isso, Dorinha. Eu falei, Então, assim, vejo que a gente está nesse cenário. Eu acho que é mais um ataque à educação, dentro de vários outros. Esse governo, a educação em si é um governo de ataque à democracia educacional, desde a época da intervenção nas universidades, da intervenção nos institutos federais, a discussão, e agora com um ataque à questão financeira, do financiamento da educação. A visão do Guedes, né, do Estado mínimo, que é o Estado mínimo para a classe trabalhadora, o Estado máximo para a burguesia, porque está retirando dinheiro da educação pública para colocar o dinheiro, como o Auri já estava explicando aí, muitos outros, falando que coloca o dinheiro na Previdência, coloca o dinheiro do Fundeb na assistência, coloca o dinheiro do Fundeb no financiamento privado e retira da educação pública, que é o bem que a gente mais trabalha e luta para isso. Então, acho que a gente está nesse momento com várias brigas da reforma da Previdência Estadual e agora essa briga que tem que ser aprovada aí, que, como a Maurício já disse, amanhã vai ter a votação do Fundeb para aprovar o projeto sem as emendas que o governo federal está propondo. Então, fica o meu abraço aí e vamos continuar aí na participação desse debate. E só lembrando, importantíssimo, como a Denise já disse, é a eleição cada vez mais de professores, trabalhadores em educação nas câmaras municipais, nas câmaras legislativas, para o executivo. Então, é importante a nossa representatividade política também, porque a gente percebe que infelizmente, não vai ser com um congresso desse que a gente tem hoje, que é em grande maioria formada por empresários, homens, brancos e ricos, que a gente vai conseguir avanço para a população. Então, a importância cada vez mais da gente estar fazendo essa bancada do livro crescer de forma exponencial. E aí, minha saudação. Obrigado, João. E agora, né, rapidinho, porque ela está cheia de compromisso. Falar agora? Não, só uma coisinha. Daqui a pouquinho, eu te prometo. Aqui está a companheira Marley Fernandes, ela precisa sair também. Ela veio fazer uma saudação. Ela é do Rio Grande do Sul, da direção da CNTE e também da direção da CUT. Ela é vice-presidente da CUT. Vice-presidente da CUT. E ela colocou, viu, Elaine, que tem um problema de horário, que ela também está numa outra live. Então, por isso, Celeste, logo depois dela você fala, tá ok? Companheira Marley, seja bem-vindo e pode usar a palavra. Muito obrigado. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde à bancada do livro, né? Que bom.
É muito importante este movimento. Então, vou corrigir assim, eu sou aqui do Paraná. Paraná, não, tá perto, tá perto. Estou no interior do Paraná. Estou no interior do Paraná, hoje não tô no frio de Curitiba, vim aqui visitar o meu pai, ficar com ele uns dias, e estou na vice-presidência da CNTE. Bom, o debate é o Fundeb, nós estamos aí, hoje fizemos uma plenária muito intensa da nossa confederação, com a participação de todos os estados, para que nós possamos, de fato, até amanhã, vencer as barreiras do setor privado, né? Diga-se de passagem do governo Bolsonaro, que vocês já debateram aqui imensamente as propostas que ele, no último minuto, né? Não é nem golden goal, mas é o último minuto mesmo, tenta, né? Abafar toda a construção coletiva que nós fizemos, embora não seja o projeto dos nossos sonhos, é o projeto necessário para um momento tão duro da nossa história enquanto profissionais da educação. Então, eu queria parabenizar aqui a bancada do livro, gostei muito, né? Elaine me passou um convite, que é uma companheira aí forte nossa na CNTE, e de todo esse processo de construção, dizer que aqui no Paraná nós temos mais de 120 candidaturas de professores e funcionários de escola. Bom demais. Que é muito bom também, uma perspectiva importante, né? Jovens candidatas a prefeitas, inclusive em cidades menores. Então, nós estamos também bastante animados e animadas aqui no Paraná, que não é um estado tranquilo, como não é nenhum outro, né? Pesquisas ainda demonstram o Bolsonaro aqui com aproximadamente entre 55% e 60% de aprovação. Então, a gente continua na luta, muito forte. Eu queria trazer esse abraço em nome da CNTE, que é uma confederação que congrega 4,5 milhões de trabalhadores e trabalhadoras em educação, que está presente em todos os estados e municípios e que tem, né, o Sindiúti como um irmão bravo, lutador de todas as horas, né? Então, quero trazer esse abraço, dizer para todo mundo ficar na luta do Fundeb. Nós somos Fundeb hoje, amanhã, essa semana, se precisar, para vencer essa barreira aí do Paulo Guedes, do Bolsonaro e sair vitoriosos na Câmara dos Deputados. Eu confio muito na nossa luta e na nossa mobilização. Obrigado, companheira. Muito obrigado. Obrigada a vocês. Bom trabalho, viu? Outro dia a gente fala mais. Tá bom. Elaine, você só faz eu passar vergonha, Elaine. Por quê? É do Paraná, Elaine. Pois é. Paraná, você fala que é. Viu, Marley? Eu vou de vez em quando aí. Eu tenho um filho que mora em 2 vizinhos no oeste do Paraná. Tá? Um abraço aí. Ô, Elaine, antes de passar para o nosso Arquimedes, nosso pré-candidato a prefeito daqui da cidade de Uberlândia, a professora Maria Celeste queria falar, e ela tem um problema de horário, e ela é cidade de Brumadinho e é uma companheira aqui da bancada do livro. Celeste, por favor. Gente, boa tarde. Que bom, né? Mais uma reunião nossa, essa bancada se fortalecendo cada vez mais. Raul, essa ideia é sua e do Eurípio, né? Parabéns para vocês dois. Segundo, falar que o Fundeb é um fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica, né? E também valorização dos professores. E que é um importante ser votado amanhã. Eu espero que a gente consiga realmente, né, os 308 votos que nós precisamos. E também colocar que Brumadinho não está fora dos outros municípios, não. Aqui, na gestão anterior, votou 100% do Fundeb para os salários de professores. Então, assim, Brumadinho também sofreria se o Fundeb não for aprovado no seu relatório, no relatório da Dorinha. E eu vou pedir essa licença, eu vou ficar ouvindo, porque eu tenho um compromisso agora às 4h. Tá? E essa reunião assim, não estava nos planos, né, Raul? A nossa reunião é sempre às terças à noite, eu já reservei esse horário,
mas eu vou ficar ouvindo mais um tempo, só ouvindo, tá? Enquanto der, mas eu vou dar uma saída agora, deixo um abraço de luta. Primeiro, Denise, você não está sozinha, nós estamos com você nessa luta da reforma da Previdência, estamos com a Bia na reforma da Previdência, estamos com todos os professores, todos os diretores, todos os servidores da educação juntos contra a reforma da Previdência, que eu acho que isso tem que ficar bem claro. Todos os servidores da educação contra a reforma. Nós não estamos a favor, não, nós estamos contra a reforma apresentada pelo governo Zema. Ela não nos representa, a reforma. Tá? Então, Denise, estamos juntos, Bia, juntos, lutando contra. Beijo para vocês, gente. Obrigado, Celeste. Lembrando que amanhã nós estaremos reunidos. Amanhã é dia da reunião da bancada do livro. Certeza. Amanhã, às 18h30. Até amanhã. Lembrar que semana que vem é o José Milton, né, que vai falar sobre metodologia. Depois, a Juliana. Beijo. Tudo bem. Beijo, gente. Até mais. Beijo. Professor Arquimedes, por favor, seja bem-vindo mais uma vez. O professor Arquimedes é pré-candidato a prefeito da cidade de Uberlândia. Ele é ex-reitor da Universidade Federal de Uberlândia por 2 mandatos. Para se ter uma ideia, o orçamento da Universidade Federal de Uberlândia é o mesmo que a Prefeitura de Uberlândia, que é a segunda maior prefeitura do estado de Minas Gerais. Só perde, né, um município em população para a capital, que é Belo Horizonte. Então, ele dirigiu durante 2 mandatos o mesmo recurso. E ele também foi presidente do Conselho dos Reitores brasileiros. Então, professor Arquimedes, seja bem-vindo. É um prazer tê-lo aqui entre nós mais uma vez na bancada do livro. Fique à vontade, professor. Obrigado, professor Raul Marcos. A honra é minha. E a cada reunião de vocês que eu possa comparecer, eu estarei presente, porque aprendo muito. E o Aurívio agora, né, acabei de descobrir que o Aurívio é gremista, e este corintiano recordou muita coisa ao ver a fala dele sobre o Fundef. E nós vivemos tudo isso praticamente juntos, eu e o Aurívio, toda a nossa luta desde a Constituição de 88 para dotar a educação brasileira. O Aurívio vai lembrar também da emenda Calmon. Eu trouxe aqui a meu convite, quando o diretor da ADUFO, o senador João Calmon, falecido senador João Calmon. Quer dizer, a nossa luta já dura quase 40 anos para que a educação básica volte a florescer, como um dia a educação básica paulista permitiu que um filho de pedreiro, uma família muito simples, chegasse pela via da escola pública ao ensino superior e pudesse hoje estar aqui tendo a oportunidade não só de ter dirigido a nossa Universidade Federal de Uberlândia de 2000 a 2008, mas principalmente por ter me permitido a educação pública testemunhar o nascimento do Fundeb, o sucessor mais amadurecido. Gostei da fala do Aurívio, do Fundef. Eu era presidente da Andifes quando chegamos ao final do percurso, sob a liderança do nosso ministro Fernando Haddad, quando da criação do Fundeb. E ali, talvez tenhamos cometido uma pequena falha. Por quê? Antes de contar um pouco dessa história, eu quero saudar todos os professores presentes e me solidarizar, principalmente por meio da professora Denise Romano, que deve ainda estar nos ouvindo, e comentar com ela a importante fala que ela teve. Hoje o país ultrapassa 80 mil mortes. E eu assisti de manhã Bolsonaro erguendo o bezerro de ouro perante uma plateia de evangélicos. O bezerro de ouro dele é a cloroquina. E eu fiquei, assim, bastante triste por um país quase 3 meses sem ministro da Saúde, com o ministro da Educação que entrou e sequer mencionou
a situação que nós estamos enfrentando, principalmente com os alunos da escola pública de educação básica. Nem todos têm computador em casa, nem todos têm mais de um computador ou um celular que lhe permita ter acesso ao ensino remoto, que aqui a maioria das prefeituras está se dedicando como paliativo. Ao falar do Fundeb, nós temos que lembrar que nós estamos falando de mais de 40 milhões de alunos. E eu somaria a bela fala do professor Aurívio, os resultados importantíssimos, principalmente para as escolas de educação básica do Nordeste e do Norte do país. O nível foi muito beneficiado, o nível dessas escolas, pelos recursos do Fundeb, somando-se a tudo o demais que o professor Aurívio falou. Mas eu comentei da talvez pequena falha que cometemos. Veja, já sabíamos e estávamos em meio ao segundo mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e por favor, não me falem, a Globo quer perdoar o PT, mas não pode. Olha, nós não queremos o perdão da Globo, nós não queremos, nós vamos debater a sociedade de outro jeito, sabe? E deve-se ao presidente Lula e ao ministro Fernando Haddad termos chegado à proposta, infelizmente, aí talvez o nosso erro, com data para terminar, 31 de dezembro de 2020. Mas preciso lembrar aqui aos colegas professores, primeiro, eu sou bem mais velho, fiz 67 anos e já vivi toda essa história e sou testemunha, porque então presidente de todos os reitores, quando da criação do Fundeb, nós já vislumbrávamos, e era a nossa tentativa, que os recursos do pré-sal ficassem majoritariamente para a educação e para a saúde. Aí talvez o nosso erro. Ou seja, se vai terminar em 2020, não haverá problema, porque até lá a redenção do Brasil virá por meio de recursos advindos do petróleo que nos permitirão fazer a justiça social, de atender o piso nacional do ensino básico para a valorização das carreiras dos professores deste nível de ensino, e não haveria mais conversa sobre CPMF, porque a saúde também receberia um quinhão muito grande desse dinheiro. Veja, infelizmente perdemos o pré-sal até este momento. A minha esperança é que a gente, em 2022, eleja novamente um plano de governo, um governo irmanado com as nossas causas, como foram os governos Lula e Dilma. Por que eu estou dizendo isso? Porque se perdermos o Fundeb, e o Aurívio esclareceu muito bem isso, nós estamos falando de R$ 63 em cada 100. E isto afeta menos Uberlândia, é verdade, mas afeta todos os demais. Quer dizer, eu não posso me calar diante desse descalabro. E, portanto, quero saudar a luta de vocês. Estamos todos acompanhando a votação, parece-me que vai ser amanhã, né? Foi transferida para amanhã, hoje seria só a apresentação da emenda da professora Dorinha, do DEM do Tocantins. Outra coisa que eu quero lembrar aos colegas professores, o MEC, no ano passado, já governo Bolsonaro, executou apenas 45% do orçamento. Ele deixou de gastar R$ 55 em cada 100. E agora querem ainda por cima tomar o dinheiro do Fundeb, né? O que nós não podemos aceitar. Portanto, irmanado a vocês, eu quero saudá-los. Também tenho outro compromisso, vou permanecer aqui e assim que for necessário, precisarei me ausentar por um compromisso familiar, mas agradeço imensamente a oportunidade. Um grande abraço a todos. Professor Raul, muito obrigado. Nós aqui agradecemos. Elaine,
Nós temos aqui as subsedes de Frutal, Ituiutaba, Capinópolis, Uberlândia, Araguari, Patos de Minas, Uberaba, Araxá, Divinópolis, Caratinga, Esmeralda, Brumadinho, certo? Então, vamos dar uma pincelada rápida, começando por você, Elaine. E está aqui também escrito o companheiro Leandro de Caratinga, companheiro Darcy de Ituiutaba e companheira Luciana de Araxá. Aí, depois desses daí, por favor, vocês vão fazendo a inscrição que a gente está abrindo agora. Lembrando que tem algumas perguntas para o Aurívio, que no final o Aurívio vai arrematar, tá ok? Elaine, por favor. Tá certo. Boa tarde a todos e todas. É muito prazer que a gente está fazendo essa live hoje, né? Nós resolvemos, né, Raul, de última hora fazer, para colocar o assunto em pauta, em discussão, porque nós acreditamos que só a nossa mobilização vai fazer a diferença. A ideia do governo é simplesmente ganhar tempo para poder assediar os seus deputados que fazem, que têm uma ideia, compartilham uma ideia com ele, né? Quem sabe comprar votos e passar as emendas que ele tem intenção de passar. Mas nós sabemos que essas emendas e todo esse jogo político que ele está fazendo para minar os mais pobres, para investir na escola particular e não na escola pública. O sistema de voucher está colocado, nós não podemos deixar passar. E a exclusão dos aposentados, né, gente? Que não seja pago o salário dos aposentados com dinheiro do Fundeb. Então, nós temos todo aí um saco de maldade, como o Rogério gosta de falar, sempre colocado pelo governo Bolsonaro. E nós queremos aqui reforçar a necessidade daquele e-mail para os deputados que vocês conhecem, da região de vocês, porque nós não podemos vacilar de hoje para amanhã. Praticamente estava ganho a questão do Fundeb. Aí o governo vem colocando na televisão que ele tem emendas, que ele tem projeto, e isso vai dificultar a nossa ação. E quanto mais tempo se demora para votar, mais votos nós perderemos, porque nós havíamos contabilizado o voto a semana passada, tinha os 208 votos necessários. Mas o governo está fazendo esse trabalho de ganhar tempo justamente para poder fazer esse ataque à educação, né? Então, fazer esse reforço mesmo e agradecer as pessoas que toparam esse desafio conosco, que estão conosco aqui na live. São guerreiros e guerreiras, defensores da educação, de todas essas cidades que foram citadas. Convidei aí, né, também a Marilda, que é da CNTE também, para dar uma fala para nós aí, o Raul. E ela ainda não chegou, né? Se ela estiver conosco aí, vamos abrir um precedente para ela aí, para ela poder dar um alô para a gente e saber as últimas novidades também. Agradecer demais o Aurívio pela fala e está nos representando muito bem no Fundeb, e aos nossos companheiros da bancada do livro, aí, o Darcy, todo mundo que está aí conosco, e estamos juntos nessa luta há muito tempo aí, tá? Por enquanto é só isso, a gente vai atualizando aos poucos aqui. Queria mandar um abraço para o Luiz Mar, para a Claudete que está assistindo a gente, para Elaine Pitu e Uberaba, que estão aqui conosco. Tá? Valeu, obrigado, Elaine. Então agora o companheiro Leandro Martins, que é de Caratinga, depois Aurívio de Ituiutaba. E se prepare na sequência a companheira Luciana de Araxá e a Jeane de Teófilo Otoni. Vamos lá, Leandro. O Leandro está colocando que está sem um webcam, etc. e tal. Enquanto isso, professor Darcy Jerônimo. Boa tarde a todos e todas. Gostei de você falar do Aurívio de Ituiutaba. Aurívio de Araguari, pelo amor de Deus. Darcy Jerônimo, professor Darcy Jerônimo. Agora, Aurívio de Ituiutaba. Eu falei, meu Deus do céu, não. Elaine, não, mas deixa eu te falar, seria um prazer nós termos Aurívio. Se ele quiser mudar para cá, ele vai ser muito bem-vindo, tá? Aí você não vai errar mais. Tá bom. Darcy Jerônimo, professor do Conservatório de Música da cidade de Ituiutaba. Exatamente.
Eu quero dizer que cada vez que o Aurívio fala, a gente fica mais bem informado e ele traz novas informações. E isso é muito bom, porque desperta na gente cada vez mais a vontade de lutar. Ele falou que tudo começou na Constituição. E eu me lembro, que no Congresso da CNTE, de 1986, em Recife, o Darcy Ribeiro foi no nosso Congresso e levou o projeto substituto, que foi, inclusive, discutido e aprovado, porque ele era senador na época. E aí, Aurívio, em 92, quando eu era vereador, os prefeitos pegavam as verbas da educação e gastavam do jeito que eles queriam. Aqui em Ituiutaba, por exemplo, naquela época, o prefeito usava o dinheiro para comprar merenda. Só que ele comprava merenda e não destinava às escolas para os estudantes. Ele guardava para fazer cesta básica para ganhar a eleição. Foi nessa época que nós denunciamos. Vocês lembram da queima da merenda? Nós denunciamos essa questão. Foi notícia nacional e eu acho que até internacional. Com essa denúncia nossa desta época, foi que mudou a forma de fiscalização, tanto do investimento na merenda escolar, como a da compra da merenda escolar, que passou direto para as escolas através de comissão de compras do Conselho Municipal de Merenda Escolar. Tirou da mão dos prefeitos. Então, já daquela época, nós já estávamos lutando para que as verbas da educação fossem exatas da educação e não o prefeito. Geralmente, o prefeito não vem da educação e ele não tem muito interesse em educação. Ele é advogado, ou é médico, ou ele é fazendeiro. É muito difícil um professor ganhar para prefeito. É muito difícil os professores votarem em professores, porque eles acham que o voto é qualificado, votar no professor não pode, mas votar numa pessoa que ele nunca viu, aí pode, ele vota numa pessoa que ele nunca viu para correr atrás dele depois. Então, em 1993, houve essa denúncia a nível nacional da queima da merenda e a gente já resolveu algumas questões. E aí, eu acho que é aí que entra nós agora, da bancada do livro, porque nós temos que fazer o sindicato é muito forte, a gente faz greve, vai para a rua, tira às vezes até acordo, mas chega no parlamento, a gente perde por 2 ou 3 votos, aquele trabalho, aquele esforço todo de greve, de paralisação, a gente perde tudo. Então agora, além da bancada da bola, da Bíblia, nós vamos ter a bancada do livro. E o central lá no Congresso é a bancada da ignorância, que é com essa bancada da ignorância que o Bolsonaro negocia, que faz parte do balcão. Ele está ganhando tempo para que a ignorância prevaleça na hora da votação. E o Aurívio está certo. Até 2014, final do governo Pimentel, nós ainda recebemos o salário de produtividade, que era tirado das avaliações de desempenho de cada escola e de cada cidade, que davam uma totalidade. Tipo assim, tinha escola que ia de 85 a 95. Aqui em Ituiutaba nós já recebemos 95%. Que o pessoal não sabia e não sabe de onde vinha esse dinheiro. E de uma hora para outra ninguém fala mais isso. Nós chegamos a fazer paralisações para recuperar a produtividade. Todo mundo lembra disso. De uma hora para outra sumiu, ninguém fala, não é direito adquirido, não tem lei, não tem diabo e não tem governo que paga mais. Então nós até 2014, por aí, nós recebemos. Aí depois sumiu e ninguém fala mais. E para onde foi esse dinheiro? Aonde que está esse dinheiro? Então nós queremos dizer que a nossa luta vai continuar. E eu acho que nós temos que ficar, sim, estamos de olho, Aurívio.
lá em Araguari, lá em Brasília, nessa questão. Porque esse pessoal, esse centrão, esse pessoal joga sujo. E eles jogando sujo, nós corremos o risco de, aos 47 minutos do segundo tempo, ele ainda marcar um pênalti para o governo e a gente ainda perder essa situação. Mas eu acredito que nós estamos ganhando ainda. E a mobilização de sexta-feira até hoje, de hoje para amanhã, e se nós pudéssemos estar lá em Brasília, seria bem melhor para a gente mostrar, para a gente convencer os deputados que nós não concordamos que se façam alterações na emenda da professora Dorinha. Por enquanto é isso, e eu acredito que temos que nos manter na luta, sempre, não podemos baixar a guarda, não. Obrigado. Valeu, Darcy, muito obrigado. Professor Darcy Jerônimo, do Conservatório Estadual de Música da cidade de Tuiutaba, professor de trombone. Tá certo, Darcy? Eu sou professor. Não, eu sou professor também de teoria musical, mas eu sou mais da área de sopro. Meu instrumento mesmo é trompete, mas esse ano, por exemplo, eu já comecei, eu tive 18 dias de aula, né, por aí, de aula de flauta. Eu sou da área de flauta. Estou minha área é de flauta, mas eu sou da área de sopro. E meu instrumento mesmo na orquestra, inclusive, é trompete. Obrigado, Darcy. O Leandro pediu para ler, Denise, a mensagem dele, é lá de Caratinga, está assim: Raul, muito obrigado pela inscrição. Estou sem webcam, mas continuo acompanhando a videochamada. Estamos firmes na luta pela continuidade do Fundeb. Agradeço a disponibilidade dos companheiros que sempre nos contemplam em suas falas. Abraço especial à nossa companheira Denise e a todos os companheiros de luta. Leia a mensagem, por favor, Raul. Viva a bancada do livro. Muito obrigado. Então, agora, a Jeane de Teófilo Otoni e depois o professor Eli Geraldo, da cidade de Divinópolis. Jeane, boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Estão me ouvindo? Só não estamos vendo você, querida. Por favor. Tá, pode deixar. Vou tentar fazer ver aqui, mas acho que a câmera está com um probleminha aqui. Mas tudo bem, eu vou falando aqui. Eu queria dizer que eu fiquei muito feliz de ouvir aí o companheiro falando antes em relação ao Centrão, né? Realmente, quando a gente procura o nome da bancada do Centrão, a gente tem que dar realmente o nome da bancada da ignorância. Só que pegando a fala dele, eu tenho uma preocupação. Primeiro é o seguinte, eu gostaria de saber do meu amigo, meu companheiro Aurívio, qual que é a análise, qual a avaliação que ele faz em relação à mobilização em todos os setores da educação em relação a esse Fundeb. Eu, particularmente, estou muito preocupada. Primeiro, que por conta dessa pandemia, a mobilização que deveria ser física, né, como o colega também falou aí, em Brasília, infelizmente não está acontecendo. E eu sei que agora com essa proposta indecente do governo, né, absurda, isso pode dividir bastante os votos. Eu queria saber também se há um temor de que não haja consenso na proposta da Dorinha e que eles possam ou adiar ou talvez a gente não conseguir garantir o Fundeb da forma como ele está interessante, né, apenas com os adendos aí. Então, eu estou muito preocupada. Inclusive, aqui na minha cidade, eu acho que eu estou levantando uma bandeira aqui, mobilizando sozinha. Eu estou desde sempre tentando chamar atenção, mas eu estava até comentando aqui com minha filha, pelo amor de Deus, será que só eu? Porque ninguém fala nada. Nem Qual que é a sua cidade, Jane? É de Teoflotone. Então, assim, nenhum dos posts assim, que eu coloquei, assim, umas 3 ou 4 curtidas, assim, bem, sabe, singelas. Mas, assim, gente, eu tenho muito professor nos meus grupos nas redes sociais.
E eu não estou vendo, eu, sinceramente, eu não estou vendo. Eu estou muito preocupada com isso. Eu sempre fui diretora do Sindiúti, mas assim, eu tive afastado um tempo. Agora eu estou assim, até com mais tempo, né? Eu estou estou aposentada, estou até agora, no momento, pré-candidata a vereadora aqui de Cotone. Mas, sinceramente, a minha preocupação é latente. Eu gostaria, assim, dessa avaliação a nível nacional e também se há se pode não haver esse consenso em relação à proposta do Fundeb que possa deixar a gente meio melindroso aí, porque esse governo a gente pode esperar de tudo, né? Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Jeane. Já está entre nós, né, o vereador aqui do Partido dos Trabalhadores da cidade de Uberlândia, o companheiro Delfino, que daqui a pouco vai fazer também a sua saudação aqui à nossa reunião, tá? Então, agora ele, Geraldo de Divinópolis, logo após Heraldo de Capinópolis, e depois, na agulha, companheiro Ricardo Barreto, que está emprestado para a cidade de Patos de Minas, e a companheira Simone, da cidade de Frutal. Então, vamos lá, pela ordem. Eli, seja bem-vindo, Eli. Um abraço. Oi. Pronto, Eli. Delfino, daqui a pouquinho você fala com a gente, Delfino. Desculpa. Desculpa. Tá. Eli, depois o Heraldo, por favor. Heraldinho. Beleza? Tudo bem. O Heraldo é o nosso coordenador da subsede de Capinópolis. Nós estamos acompanhando aqui atentamente todos os movimentos e também estamos muito preocupados porque muitas vezes a gente deixa, mesmo a gente, como o Darcy falou, a gente fazendo debate, construindo, na última hora esse governo aí vem como uma ave de rapina e nos leva todos os nossa produção. Então, o que eu estou colocando é que nós aqui estamos atentos, estamos acompanhando o grupo em Uberlândia, o movimento estadual, estamos atentos aqui, estamos todos juntos aí. Alô. Obrigado, Heraldinho. Um abraço. Companheiro Ricardo, da cidade de Patos de Minas, da direção estadual e também, além da direção estadual, ele é coordenador da subsede de Patos de Minas. Logo após será a Simone de Frutal e o vereador Delfino. Eu estou acompanhando. Boa tarde para todo mundo. Está me ouvindo? Sim, perfeitamente. Beleza. Boa tarde para todos. Queria primeiro cumprimentar todos os companheiros aí da direção estadual do sindicato, a todos pré-candidatos aí de todas as regiões. Um amigo aqui que eu vi aqui engraçado como é que a gente encontra outras pessoas há muito tempo que eu não encontro. Sérgio Eduardo, há muito tempo que eu não vejo. Um amigo de Uberlândia de infância ainda, que está presente aqui na live. Muito importante estar acompanhando. Estou vendo que está gigantesca, bem, a participação está gigantesca e é importante a gente tentar colocar isso aí que está acontecendo no nosso país e no estado de Minas em discussão para que as pessoas reconheçam, na verdade, o que está aquilo que é passado que o nosso governo vem passando nas mídias e aquilo que a gente tem de real, de prejuízo para a nossa categoria, e principalmente da educação, em Minas Gerais, no governo federal. Então, acho de extrema importância. Parabenizo aqui, eu estou vendo aqui a live pelo Facebook, parabenizar o Guilherme, né? Guilherme Delaine, que proporciona esse negócio tão bacana e tão bem feito aqui, que cada dia mais profissional, primeira vez que eu vejo pelo Facebook. Então, assim, é uma luta difícil, que a gente vê aí o Fundeb, o governo federal tentando fazer alguma coisa totalmente destruidora aí com a educação, e o governo de Minas também, que vem proporcionar, querer fazer alguma coisa com a educação, reduzindo direitos e destruindo, na verdade, o servidor público aí. Sem esquecer, cumprimentar aqui, não sei se ainda está aqui, Denise Romano, nossa presidente, coordenadora geral do Sindiúti, né? Não pode esquecer, o Jairo também está presente. O Jairo teve que sair. Teve que sair, tá certo. Então, tá, um abraço para todo mundo. Parabéns, Raul, parabéns para todos os pré-candidatos e todo esse
todo esse processo, esse momento que vem sendo construído aí, tenho participado desde o início e cada dia mais venho aprendendo aí com todo mundo. Um abraço para todo mundo. Obrigado, Ricardo, pelas palavras carinhosas e de apoio. E eu tinha chamado a Luciana tinha desaparecido, mas ela está aqui entre nós. Ô, Simone, por favor, a Simone é a nossa direção lá na região ela é da cidade de Frutal e também, né, ela estende até a cidade de Iturama. Simone, está no jeito, querida? Boa tarde. Tá dando para ouvir? Tá beleza? Perfeitamente, Simone. Seja bem-vinda. Não, eu quero agradecer, né, a todos pela participação e quero parabenizar a todos também, a Denise, e falar que nós aqui, né, com tudo que está acontecendo, a gente está na luta, a gente quer que as coisas continuem da melhor forma possível, mas infelizmente esse governo não nos apoia, mas somos duros na queda e ninguém solta da mão de ninguém, né? E estamos aqui para o que der e vier. Conte conosco sempre. Abraço a todos. Obrigado, querida. Um prazer tê-la aqui entre nós. Ô, Luciana, já está no jeito antes do vereador Delfino? Daria para você falar agora, Luciana? Fazer uma mensagem para nós? Dá para me falar, sim. A Luciana é a nossa coordenadora da cidade de Araxá, uma companheira de luta que acompanha a gente em todo momento, está junto com a gente. Adoro o Zema, é vizinho do Zema, né? Ela adora o Zema e é vizinho do Zema. Mas aí a Luciana promoveu uma manifestação na cidade do Zema. Foi a primeira manifestação dessa gestão da diretoria do Sindiúti. E foi uma bela manifestação, né, Luciana? Foi sim. Boa tarde, companheiros. Eu fico muito feliz todas as vezes que a gente entra, a gente aprende coisas, né? Você vê as informações que a Aurílio passou hoje sobre o Fundeb, muito importante a gente saber, histórico mesmo, relembrar, para a gente batalhar. Nós estamos com duas coisas muito na cabeça, que é as reformas do Zema, que é as reformas da Previdência, e estamos com a questão do Fundeb, que precisa ser votado. Inclusive, amanhã, aqui na Câmara Municipal de Araxá, vai ter a discussão. A gente pediu, né, para os vereadores de a situação da reforma da nossa, pedindo um apoio, né, com relação à nota. E a gente amanhã vai estar acompanhando aqui em Araxá, né, que lá na Câmara eles vão discutir a questão dessa reforma da Previdência nessa época, desse jeito que está sendo feito. Então, a gente vai estar acompanhando amanhã isso aí e estar acompanhando, né, a votação do Fundeb. E eu sei que é uma época difícil, né, mas a gente está firme na lei, com esperança de vencer, né? A gente precisa da votação do Fundeb e precisa não deixar essa reforma passar como o Zema quer. É isso que eu gosto de dizer e agradecer a todos, né, por participar, né, dessa discussão, né, nessa bancada do livro. Obrigada a todos. Obrigado, Luciana. Muito obrigado. Delfino, é o seguinte, nós nos reunimos semanalmente, Delfino. Então, antes de você falar, já até queria fazer um pedido para você, né? Está sendo discutido para em breve teremos uma votação da reforma da Previdência proposta pelo governo Zema, que vem junto também uma reforma administrativa. E a gente queria pedir para você, para encaminhar junto à Câmara Municipal, um pedido contrário a esse processo de reforma que está sendo tentado pelo governador Zema. Delfino, é um prazer recebê-lo. Fique à vontade, Delfino. Mas aí você tem que abrir o microfone. Abri. Pronto. Raul e demais companheiros e companheiras, é um prazer falar com vocês nessa tarde de hoje. Ao mesmo tempo, um prazer encontrar virtualmente todos os amigos, todos os companheiros e amigas, companheiras,
a gente vê também com muita tristeza esse movimento que está acontecendo por parte do governo Bolsonaro em atingir em cheio, né, o Fundeb, que significa atingir a educação. Um governo que não tem nenhum compromisso com a educação, já demonstrou isso claramente, né, não precisa nem que eu fale aqui todas as situações, né, que nos convencem dessa falta de compromisso, que eu estou falando com pessoas aqui que estão vivendo esse descompromisso, ou melhor, esse descomprometimento, né, do governo federal no dia a dia, e tem o nosso apoio, Raul, aqui na Câmara Municipal em relação a essa luta pelo Fundeb, né, não podemos admitir a privatização que estão querendo fazer do recurso do Fundeb, a destinação desse recurso para a iniciativa privada, não podemos permitir. E tem aqui no nosso mandato um apoio a essa luta, a Previdência, tem no nosso mandato um aliado dessas lutas tão importantes da educação em Minas. Tá? Estamos juntos nessa aí, Raul. Use e abuse aí do nosso mandato em prol da educação, tá bom? Muito obrigado, Delfino. Um abraço, obrigado pela sua participação, tá? E alguém do sindicato vai entrar em contato aí com o teu mandato para encaminhar essa questão aí do que a gente está pretendendo, tá? Um abraço, Fundamental. Delfino. Aguarde esse contato. Um abraço. Ok, até mais. Minha presidenta, Denise ainda está por aqui? Enquanto isso daí, para ver se a Denise está, Elaine, poderia colocar, ver se alguém quer se inscrever, certo? Para você já fazer as considerações finais, depois a gente caminha algumas questões para o Aurivo dar o fechamento e a gente também fechar a nossa reunião. Pode ser, Elaine? Primeiro precisa ver se alguém quer fazer uso da palavra. Tem mais gente aí que de repente quer falar, pode levantar a mão, a palavra está aberta, pode inscrever no chat, né, que a gente faz a inscrição aí. E falar que nós estamos com a Ana Lúcia Sistina, a Coerina de Belo Horizonte, a Carla Fratário, Sidney, que é da nossa direção, da direção estadual do Sindiute, e a Elizabeth Moreira, a Fabiana Alves, a Claudete toda hora, fora Zema, fora Bolsonaro e fora Mineia, que para nós é muito importante também, tá? E estamos aí aguardando as inscrições. Se tiver alguém mais que quer fazer o uso da palavra, está aberta. Não, Elaine, então, só para dar um apanhado, né, dos que estão aqui, o companheiro Darcy Jerônimo, que é pré-candidato a vereador, lá da cidade de Ituiutaba, o companheiro, você, Elaine, a nossa pré-candidata aqui na cidade de Uberlândia, representando a educação, o companheiro Aurívio, ele é pré-candidato a prefeito da cidade de Araguari. Tem outras pessoas mais, mas que entraram e saíram, e muitos companheiros, o companheiro Sérgio Luiz Peixoto, hoje ele entrou com o telefone dele, não foi com um da menina dele. Ele também é nosso pré-candidato a vereador lá na cidade de Araguari. A Maria Celeste também é a nossa pré-candidata a vereadora da cidade de Brumadinho. Carla Moreira é nossa pré-candidata na cidade de Esmeraldas. A companheira Jeane, que falou aí, ela é pré-candidata na cidade de Teófilo Otoni. Então, Elaine, podemos passar para o Aurívio, fazer as considerações finais? Pode sim, eu estava falando com o microfone fechado. Eu acho assim que o Aurívio atualizar a gente o que está acontecendo, o que a gente pode fazer até amanhã, né, Aurívio? Qual que é o empenho que nós vamos ter que colocar para poder estar fazendo essa mobilização. E a gente sabe, né, aqui tanto do trabalho do Rogério e da Bia, que está enfrentando a reforma do Zema. Hoje ela não está aqui porque ela tem sessão toda segunda-feira, ela está fazendo sessão na Assembleia Legislativa hoje, então deixar um abraço. Discutindo a reforma da Previdência. Isso. Nossa. E o Rogério, a gente sabe também
que o tanto que ele está ocupado aí fazendo os contatos e as mobilizações, né, Raul? Ele escreveu para mim dizendo, né, me representa, quem sou eu para representar? Mas me representa que eu não posso entrar hoje, né? Porque ele diz que está tentando peitar o Centrão para o Centrão não conseguir fazer a manobra. É isso daí. Então, eu passo a palavra agora para o Aurívio. Aurívio, as considerações finais, por favor. E depois você encerra, Elaine. Tá, certo? Certinho. Raul, se tiver específico, eu não conseguia ver no bate-papo aí no chat nenhuma pergunta. A pergunta central é o seguinte: como é que vai ficar os recursos caso seja aprovada a nova lei do Fundeb? Segundo, e se não for aprovado o Fundeb, como é que fica? Terceiro, o que a gente pode fazer para pressionar os deputados para votar a proposta da deputada Dorinha? Seriam essas três questões, basicamente. Bom, vou começar de trás para frente, então. A Jeane tinha feito essa questão para mim, que é a questão da mobilização, que é a pressão aos deputados, não é isso? Então, vamos lá. Jeane e companheiros. Não basta fazer só com os deputados. Nós temos que ir mais abaixo. Nós precisamos pressionar os vereadores e prefeitos, e pré-candidatos a prefeito e pré-candidatos a vereador. Por quê? Porque se, um acaso, o Fundeb, veja, na proposta do governo do Bolsonaro, o novo Fundeb, mesmo com as mudanças dele, só começa em 2022. 2021 não teria Fundeb. Então, aí vem a segunda pergunta. Sem Fundeb, como é que fica? Sem Fundeb, retornamos a como funcionava antes da Constituição de 88. Ou seja, a previsão dos recursos constitucionais ela continua existindo. Não tem 25% para a educação. Mas aí o Darcy, como vereador em 2021, e todos que são pré-candidatos vão ser eleitos, vão ter que correr atrás do prefeito, porque eles vão voltar a arrumar a estrada rural com recurso da educação, vão voltar a fazer cesta básica com recurso da educação, vão voltar a fazer qualquer coisa na prefeitura com recurso da educação. Porque aí não haverá previsão legal para o destino dos recursos da educação. E aí nós vamos ter o problema dos salários. Porque se o prefeito puder fazer o que quiser com o recurso do Fundeb, ou não existindo no Fundeb em 2021, ele pode fazer o que quiser com a educação, com o recurso da educação, e é óbvio que uma das coisas que ele não vai priorizar é o salário do trabalhador em educação. Então, é basicamente isso. A gente retorna àquela situação antes da vigência do Fundef. Ou seja, o prefeito e o governador fará o que quiser, como quiser, com os recursos que a Constituição exige que ele aplique em educação. Essa situação, se a proposta do governo do Bozo tiver sucesso, em 2021 já vamos viver isso. Veja, eu sou pré-candidato a prefeito, eu considero a educação como prioridade, vou aplicar os recursos em educação. Mas o prefeito eleito que não considerar, ele vai aplicar onde ele quiser, porque não haverá nenhum arcabouço jurídico, o Ministério Público não poderá atuar, porque não haverá previsão legal, e aí nós vamos viver uma terra sem lei, uma terra sem ninguém, o caos na educação. Talvez seja essa a ideia básica, central do Bolsonaro. É promover o caos da educação pública em 2021, porque ele só prevê o Fundeb, na proposta dele, a partir de 2022, ou seja, ele cria o caos para depois falar que está arrumando a bagunça. Ou seja, ele vai fazer uma confusão para depois ver se consegue consertar. Com relação aos recursos, caso, e vamos torcer para isso, o relatório da Dorinha seja aprovado e sancionado. Uma coisa que é importante colocar, por que o Bolso está metendo o nariz agora? Porque ele não pode vetar. É PEC, é emenda constitucional, é promulgada pelo presidente da Câmara. Então, pelo presidente do Congresso Nacional. Ele não apita na promulgação, ele não pode barrar nenhuma proposta. Por isso,
ele no último, como disse, no Golden Goal, no último segundo, ele quer apresentar uma proposta que, na verdade, é para esculhambar aquilo que foi com muito custo organizado, em que tentou-se organizar todas as propostas e todos os interesses possíveis. Até aquele pessoal do Todos pela Educação, que é privado, que tinha muitos interesses no Fundeb e usar recursos, acabaram cedendo em muitas questões e não apresentando as emendas que eles tinham proposto, inclusive já lá na CONAI, na última CONAI, esse pessoal já tinha aparecido lá com propostas para o novo Fundeb. E agora eles perceberam da dificuldade e acompanharam o relator, ou a relatora, no caso. E eles também estão revoltados com a proposta do Bozo. Então, a sociedade, de forma geral, e eu estou acompanhando isso pela imprensa, ela se está colocando indignada com a proposta do Bolsonaro, que não é uma proposta, na verdade, é um desmonte daquilo que foi discutido, daquilo que foi construído a várias mãos, e ele entra para causar o caos realmente na educação pública em 2021. O que realmente me causa muita estranheza são os prefeitos, vereadores, não colocarem a sua posição. É verdade, até para Giane, é verdade que a Undime, que é a Associação dos Secretários Municipais de Educação, a AMM, aqui em Minas, Associação Mineira de Municípios, que inclusive as duas têm assento no Conselho Fundeb, e além do nosso Sindut, da CNTE, e até de alguns conselhos estaduais do Fundeb, essas entidades elas estão atuando, elas estão colocando para os deputados a necessidade de aprovar o relatório da deputada Dorinha. Agora, a gente não se ilude, porque todos têm interesse. Vou repetir, no ano de 2019, o Fundeb, ou no caso, juntando os 27 Fundebs, porque não existe um Fundeb, existem 27, 26 estados e o do Distrito Federal. Se você somar a quantidade de recursos desses 27 Fundebs, é da ordem de 157 bilhões de reais só no ano passado. 157 bilhões de reais. Só no governo do estado de Minas Gerais, isso ficou em torno de 9 bilhões de reais. Aí você soma os municípios, todos os estados, dá esse montante. Olha, é muito atrativo. Tem muito deputado interessado em pegar uma parte desse dinheiro e jogar para um grupo ou para um setor, né? Por exemplo, as escolas confessionais, né? As escolas que são ligadas a um ou outro segmento religioso, têm interesse no dinheiro do Fundeb. Na proposta do Bozo, ele quer pegar parte do dinheiro do Fundeb e jogar para essas escolas privadas, né? E nós não podemos aceitar isso, porque se fizer isso, já o recurso da escola pública é pouco. Se você retirar, nós teremos mais problemas. Então, se for aprovado esse recurso ou esse relatório, já no ano de 2021, a complementação do governo federal, que é de 10%, vai para 12%, 12,5%. Aí vamos ter uma mudança para Minas Gerais de forma significativa. Qual é essa mudança? Talvez não atinja a nossa região propriamente dita, mas... Aurélio, você não permite? Vai lá, termina. Só para terminar. Então, se aprovado, já no ano de 2021, Minas, que não recebe nem um centavo de complementação da União, os 10%, passará a ter uma complementação. Para quem? Para municípios que a sua rede municipal, ou sua arrecadação, ou seu Fundeb, a sua cota parte do Fundeb, não atingir aquele padrão mínimo nacional, aquele padrão do custo aluno nacional. O município que não atinge, hoje em Minas, ele fica sem atingir. No caso, a partir de 2021, aprovado o relatório da Dorinha, ele, além de ter o Fundeb normal, ele passa a receber uma complementação da União
para atingir esse padrão, chama-se padrão custo-aluno nacional. Hoje, o atual Fundeb, ele não atinge municípios, ele atinge estados que não atingem essa meta. Por isso que somente alguns estados do Nordeste e alguns estados do Norte recebem a complementação. Minas, apesar de ter regiões de extrema dificuldade econômica e financeira, não recebe essa complementação hoje. Caso passe o relatório da Dorinha, já esses 12% complementados pela União, que vai se aumentar progressivamente até atingir 20%, já vai começar a contemplar cidades. Aí nós teremos que ver quais as cidades, que estudo que vai ter que ser desenvolvido. Mas Minas já terá complementação para as cidades que não atingirem esse padrão. Raul, pode falar. Não, é que, com a permissão da Elaine, eu gostaria de passar aqui o deputado Rogério Corrêa, que é membro da Comissão Especial do Fundeb, ele mandou uma mensagem agora que não chega a 2 minutos. Se permitir, eu coloco. Pode colocar. Companheiros e companheiras da educação, estão ouvindo? Corrêa, deputado federal do PT em Minas. Hoje é segunda-feira e eu estou acompanhando a sessão na Câmara Federal remota. Tenho notícias novas para vocês acerca do Fundeb. Olha, começa a discussão hoje. O presidente Rodrigo Maia acabou de anunciar, daqui a pouco entra em processo de discussão. O mais provável é que a gente termine a discussão hoje e entre em votação amanhã ou mais tardar quarta-feira. Mas nada de vacilar em relação às pressões, é fundamental fazê-las, porque o governo continua bombardeando a proposta. Para vocês terem uma ideia, tem proposta do governo Bolsonaro do Fundeb valer só para 2022, pegar 5% do recurso do Fundeb para pagar um programa que eles querem criar para substituir o Bolsa Família, ou seja, desvestir um santo e vestir outro, que não adianta, porque não podemos retirar dinheiro da educação. Tem proposta até de pagar aposentadoria com dinheiro do Fundeb, aí pronto, aí não tem mais recurso para garantir uma educação pública de qualidade. Tem proposta de limitar 70% o que pode ser investido para pagar pessoal, que daria um grande arroxo, terminando com o piso salarial. E agora o Paulo Guedes, ministro do Bolsonaro, está falando em pegar 6 bilhões do Fundeb para pagar vale creche para creches particulares, para a escola, em vez de colocar na escola pública. Também outro atentado contra o Fundeb. Então tem muita proposta para atrapalhar. Vamos ficar atentos. Então façam aí as pressões necessárias, continuem enviando aos deputados e deputadas mensagens via WhatsApp, e-mail, da forma que puderem, vão se comunicando com deputados e deputadas. Está surtindo efeito. Nós vamos vencer, mas precisa da mobilização de todos. Grande abraço para vocês, sempre na luta. Um abraço, deputado Rogério Corrêa. Pronto, Elaine. Mais alguém que quer falar, quer fazer a despedida? A Denise ainda está aí conosco. Ela acabou de sair agora. A Zilda quer falar. Zilda, pode falar, então. Só apertar aí o microfone. Boa tarde a todos, todas. Eu estou aqui firme, fazendo contato, impressão no Fundeb. Eu estou no computador aqui, no telefone, estou contatando com... Já coloquei vários recados para os deputados e repassando para colegas. Estou mobilizando. E mais, então, uma boa tarde para todos e para todas. Para quem não sabe, gente, a Zilda teve presente junto com o Aurívio lá na mobilização do Fundeb em Brasília. Eles estiveram juntos lá e está até hoje com essa mobilização. Eu estive no dia 10 e no dia 11, quando a reunião foi suspensa ao 12h30, por causa da reunião do ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, que foi anunciar o programa lá do coronavírus. Então, logo suspendeu e ficou até hoje, né?
Estamos sem ministro, sem nada até hoje, né? Então, espera aí que caiu, parece que a minha transmissão aqui, Guilherme. Não está? Espera aí. Tá. Estou vendo direitinho e está também no WhatsApp. Tá, então tá. Porque aqui tá parecendo que saiu do WhatsApp. No Facebook. Isso. Gente, é o seguinte, já que não tem mais ninguém para falar, nós queremos agradecer as pessoas que estiveram conosco até agora. Elaine, posso falar? Elaine, está desligado o seu microfone. Pode falar, Raul? Pode falar. Rapidamente é o seguinte. Na última terça-feira, nós daqui de Tutaba, entregamos na Câmara Municipal uma carta solicitando a posição da Câmara Municipal com relação à questão da reforma da Previdência do Zema. Olha que legal. Legal, entre aspas, né? Que a gente não entendeu bem, não. A Câmara Municipal de Tutaba votou uma moção de repúdio ao governo Zema pelo projeto de reforma administrativa. Mas o prefeito orientou os vereadores aqui a votar a favor da reforma aqui em Tutaba. Aí deu no que deu uma problemática, porque os vereadores falaram, nós temos que votar. Porque o sindicato daqui de Tutaba fez um acordo com o prefeito. Um acordo clandestino, um negócio meio esquisito, que até hoje não foi explicado. Um vereador lá pediu vista, mas está dessa forma. Ele falou assim, nós vamos votar. O prefeito e o sindicato entraram num acordo, agora livrou a nossa cara desse troço daí. Pode um negócio desse? Essa era só essa informação, e a gente vai repassar essa informação. Hoje, às 6h30, nós vamos ter uma live, quem puder entrar aí no Facebook, às 6h30 no Pontal Popular aqui de Tutaba. Nós vamos ter uma entrevista para falar sobre essas questões, tá? Gente, muito obrigado. E, Raul, até amanhã às 6h30, né? Tá bem. Um abração, gente. Muito obrigada aí a presença de todos e todas até esse momento. Foram várias contribuições, ficamos sabendo várias novidades e vamos aí mobilizar. Raul, muito obrigada aí e todos que toparam esse desafio até agora. Agradecer a Laide, que estava aí conosco na sala, a Tânia, o Sérgio Luiz, a Maria Assunção, o doutor Walter, o Sérgio também, que está aí, a Ana Maria, a Gina e a Vani. Então, um abraço a todo mundo, fiquem com Deus aí e até a próxima e nos encontramos na luta. Tá? Obrigada aí. Valeu, Elaine. Tchau, estou à disposição. Ô, Ricardão, eu conheço essa faixa aí atrás de você.